Questão 131. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase imóvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura de hexano com 5% de acetona foi utilizada como a fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Pessoal, primeira coisa, ao ler isso aqui realmente gera uma dúvida porque ele explica de uma maneira muito simples o que é uma cromatografia, que deveria ter um texto maior. Porém, textos maiores geram também dificuldade porque você está fazendo uma prova super cansativa. Então, o aluno que não tivesse visto o que é uma cromatografia teria uma certa dificuldade aqui. Mas vamos lá, cromatografia é uma mistura de pelo menos duas substâncias. Uma que é polar e outra que é apolar. Então veja bem, se ele fez uma mistura de hexano com acetona, veja bem, são duas substâncias orgânicas. Então, e hexano é hidrocarboneto. Então eu posso afirmar que essa mistura aqui é apolar. E se ele falou que essa polar é a fase móvel, ou seja, é a fase que vai separar, então a fase móvel ela é também apolar. E a fase fixa, que ele chama de fase estacionária, ela é polar. Então ele deu aqui ó, várias substâncias. E vamos ver o que ele está perguntando? A substância que migra mais lentamente é quem? Pessoal, primeira coisa, cromatografia é isso aí, ó. Nesse caso aqui, ele colocou um solvente. Vamos supor, eu vou fugir um pouco do exercício e vou para... Vamos supor que ele colocou álcool, tá? Se ele colocou álcool, né, vou colocar aqui, ó. Se ele colocou álcool, significa que o meu solvente ele é polar. Se o meu solvente é polar, aquele que migrar mais, por exemplo, você pode ver que aqui ó, vai migrar mais, ó. Pode observar. Se esse aqui vai migrar mais, significa que ele tem muito mais substâncias o que? Polares, não é? E você pode observar que o laranjado aqui, ó, esse amarelo, aliás, ele migrou quase nada. Então a gente pode considerar que esse pigmento aqui, ele é quase totalmente o que? Apolar, né? Então, o que significa isso, pessoal? Essa fase que vai migrar mais rápido é a fase móvel. E essa fase móvel, ela é o que? Polar. Então o que migrar com ela também é polar e o que ficar é a fase estacionária, que é a polar. Porém, ele não colocou álcool, ele colocou a mistura de hexano. Pessoal, se é hexano, é apolar. Então é o contrário. Essa que vai migrar mais aqui acaba sendo a fase móvel, é a parte apolar. E o que ficar é a parte polar. E o que ele quer saber? Qual que é a mistura que migra mais lentamente? Bom, se a fase móvel é apolar, então a fase que vai migrar menos, por exemplo, aqui, ó, né? Ou essa aqui, ó, logo essa parte de início aqui, ó, você pode analisar quando ele abrir aí, ó, lá, tá vendo? Essa parte quase não vai migrar, é a parte o quê? É a parte polar. E o que subir é a parte apolar. Então ele tá perguntando qual que é a parte mais que migra mais lentamente. Então a que migra mais lentamente ela é o que? Polar. Então é isso que a gente vai identificar qual que é a mais polar de todas. Pessoal, essa aqui só tem carbono e hidrogênio, então não pode ser essa. Essa aqui também, nós ficamos entre essas duas. Porém, essa aqui ó, tem duas hidroxilas. Então, com certeza, essa substância ela é mais polar do que essa, que só tem uma hidroxila.
Então a resposta seria o que? A capsorrubina, beleza? Então a resposta aí vai ser letra D, belezinha? Dá uma estudadinha em processo de separação de substâncias, tá, pessoal? De misturas, aliás. Por quê? Porque sempre tá caindo destilação, dissolução, floculação e cromatografia, centrifugação, que já é a segunda questão em 2017 que caiu processo de separação. Então em 2019 pode cair mais ainda, ok? Então finalizando a questão 131.